Então tá, começamos a primeira temporada do GaiaCast, uma das grandes novidades para 2025, nesses 15 anos de Gaia, muitas surpresas e trazendo um novo olhar em cima da ideia de educação, e hoje representado com nossos maiores trunfos, por assim dizer, né? Pessoas lindas, maravilhosas e ainda que alcançaram seu objetivo nos vestibulares. Mas antes de mais nada, a gente quer falar sobre o nosso patrocinador desse episódio, que é a nova coleção de uniformes do Gaia, perto de você da secretaria, não deixe de adquirir. E sim, antes que comecem a reclamar, é uniforme completo. Foi um parênteses que eu precisava dar para algumas alunas. Em todos os casos, antes de mais nada, queríamos conhecer especificamente os nossos convidados especiais. Vamos começar aqui no sentido horário, já que é tudo muito levado a sério nas matérias. Aqui à minha esquerda, gostaríamos de conhecer, afinal, quem é você na fila do pão? Olá, eu sou Helena, eu fui a 10ª colocada geral do vestibular da UFSC. Calma, aí sim. Aprovada em medicina, aos 27 anos de idade, já na minha segunda graduação. E eu fiz 2 anos aqui no Gaia com vocês. Esse último, realmente, um grande sucesso. Levando em conta que ela já é formada em Direito, então a gente precisava dar as aulas completas, porque correu o risco de tomar um processo básico do acesso do consumidor. Por favor, em segunda instância. Oi, eu sou a Maria Eduarda, eu fui aprovada em 5º lugar no vestibular da UFSC. Em medicina em Floripa, e eu tô aqui no Gaia faz 4 anos já. E esse último ano foi o ano, assim, incrível que eu consegui passar na faculdade do meu sonho. Perfeito! E o representante dos guerreiros, e o mais alto da mesa, por favor. Olá, pra quem tem dúvida, eu tenho 1,95 m. Importante isso. Importante. Meu nome é Felipe e eu passei em 3º geral na UFSC, Medicina. E é isso, né? É isso. Só isso? Sucinto assim? Não, eu acho que... E no SISU ele também eu passei passou. no SISU também. E eu fazia engenharia elétrica durante 1 ano e meio. Fiz engenharia elétrica. E aí saí. E fiz 1 ano do Gaia. E passei para... Já vamos falar sobre essa transformação da engenharia elétrica a fazer instalação. Inclusive, estou precisando lá em casa. Agora o médico também vou precisar lá em casa. Antes de mais nada, sim, como vocês devem suspeitar, a gente acaba chantageando nossos convidados com um presente do nosso patrocinador. Nova coleção de uniformes do Gaia. Primeiras damas. Já fui no bote aqui. Obrigada. Dudinha, pra você. Aqui, ó. Valeu. Obrigado. Claro que para o teu tamanho... Chique! É de alumínio reciclado. Coisa do Igor. Aprovado. É anti-tartarugas, porque as tartarugas fazem isso, né? Elas comem coisas que não deveriam. Nossa, chiquérrimo, hein? Enquanto estejam lá na universidade... Eu vou usar na universidade. Isso, numa aula e outra, você toma seu café, Encheu mostra o pro pessoal que copo de você café. fez Gaia, que você está tranquilo e levamos a palavra do Gaia pra frente. Já fizemos propaganda no Google. Sempre. Né? Bom, assim, a primeira pergunta, que é uma pergunta quase que retórica, mas eu acho interessante, ainda mais quando falamos para possíveis alunos que estão nessa... Quando que eu vou passar e tudo mais. Vamos para um lado mais da opinião de vocês. O que vocês sentiram? Que se sente? O que você sente quando você finalmente vê seu nome na lista? É um mix do quê? De, meu Deus do céu, trabalho feito, o quê? Eu senti muito alívio. A única coisa que eu pensei é, não vou precisar fazer mais Enem. Eu juro que foi. Alívio foi a primeira coisa. Foi tipo, nossa, é um peso que saiu das costas surreal, assim. É verdade. Eu acho que realização também, de ter completado uma etapa da vida, assim, que realmente, para quem quer estar fazendo medicina, é uma etapa bem importante. Ainda vai ter muitos mais, obviamente. Sim. Tem residência, tem um monte de coisa aí, enfim. Mas eu acho que é isso mesmo, exatamente o que ela falou. É um alívio, é uma coisa tipo, cara, finalmente sair do cursinho. Porque é meio que o cursinho é um limbo entre o ensino médio e o ensino superior. Já ouvi falar várias vezes. É um limbo aqui. Você não tá em nada, você não tá ganhando dinheiro, você não tá fazendo nada. No Natal você não tem novidade nenhuma. Você fez... Não passei. E aí vem a família, né? E aí, como foi no vestibular? Daquele jeito. Não sei. Aí a tua prima já fez, já tá não sei o que lá na residência, você ainda aqui. Exato. E o que você demora 4 anos para passar? E o que vem na sua cabeça? Vou desistir, não é para mim?
já me perguntaram isso e eu penso muito porque eu acho que eu sou hipócrita de falar que eu não pensei em desistir, sabe? Porque é muito difícil. Mas assim, o sonho é muito maior. Então, eu pensava em desistir, chorava, surtava, tudo que eu tinha pra surtar. Mas depois eu conseguia me reerguer, sabe? Então, eu acho que foi o não desistir que me motivou, sabe? De ver e tentar pensar sempre no futuro. Porque, no momento, eu já pensei em desistir várias vezes, sabe? Principalmente quando botava reprovação na minha cara. Tipo, não deu de novo. Então, eu acho que o sempre... se conseguir se reerguer, sabe? E chora, sabe? Surta, fica triste, mas depois começa tudo de novo. Foi o que... Tem direito de ficar chateado. A gente Sim. fala pros alunos, chora, chuta a parede, curte teu momento bad vibe. E depois, essa coisa de apoio, ele vai pra frente. Sim. O papel da família nisso, em te incentivar. Foi assim, a minha mãe e meu irmão, eles... E meus avós, eles foram tudo, assim, pra mim. Eles sempre... Eu falo que eles acreditavam mais em mim do que eu mesma, sabe? E eu sempre estive rodeada de pessoas que nunca me forçaram a desistir ou de... Eles sempre, pelo contrário, sabe? Me incentivavam tanto, tanto, tanto. Então, eu chegava no momento que eu ficava forte por eles, sabe? Também, porque, tipo, era tudo ali pra mim. Eles me ajudavam, eles faziam tudo pra mim. Então... O apoio deles foram essenciais, assim, pra eu conseguir passar. O apoio, o núcleo familiar que acaba apoiando, né? O staff, por assim dizer. E tu, Helena? Então, essa questão de desistir, eu já sou formada, né? Como tu tinha comentado. Então, acaba que, por eu já ser um pouco mais velha, já ter uma graduação, é um peso que existe de, poxa vida, eu poderia estar com a minha vida andando, eu poderia estar fazendo alguma outra coisa e tô aqui tentando mais uma vez. E no ano passado, quando eu não passei, eu fiquei em 4º lugar na lista de espera, né? O que eu acho que isso é pior, na verdade, também, de certa forma, né? Porra, isso é foda. Tipo, acertar a quadra na Mega Sena. Prefiro não acertar nada. E eu lembro que na época eu liguei pro Robinho e eu falei pra ele, cara, eu vou ficar ou em 4º lugar na lista de espera, ou eu vou ficar em 1º lugar pra psicologia, que era a minha segunda opção, assim. E eu tava realmente decidida de que eu ia trocar de curso, porque eu não achava que eu ia conseguir subir as notas, eu não via nada que eu pudesse fazer de diferente ao longo desse ano que fosse me colocar dentro. E eu já tava dentro se fosse pro outro curso ou ficar esperando. E ele falou, não, coloca pra lista de espera, é muito perto. E vem pra cá e fica fazendo cursinho enquanto isso. Eu falei, eu não quero. Eu não quero fazer mais um ano de cursinho, assim, não me entendam mal, eu amo estar aqui, vocês são incríveis, mas esse limbo que eles falam, ele é um sofrimento grande, sabe? Então, mas aí ele me convenceu, a gente já se conhece há muitos anos, então a gente foi conversando, ele me convenceu a vir, e falou, não, vem e fica o 1º mês numa boa. Fica só fazendo a tua apostila, vem na aula, faz tua apostila, não faz mais nada, fica bem tranquila e vamos esperar, tu vai ser chamada. E eles chamaram uma pessoa daquela lista. E eu fiquei pra trás, não fui chamada mais, foi, agora já era julho, foi, a UFSC entrou em greve, né, ao longo do ano passado, então não teve chamadas por muito tempo, e cada chamada que vinha e não tinha o meu nome, era mais uma vez que eu reprovava, então eu passei o 1º semestre inteiro reprovando. Nossa. Pô, forte isso. A minha história foi muito parecida. Eu lembro que ano passado eu fiquei por 2 pontos de não passar. Eu fiquei o ano inteiro entrando em chamada, assim. E eu lembro de falar, não sei se foi pro Robinho ou pro Glauber, mas falar, eu preferia ficar 10 pontos atrás, sabe? Porque Isso é muito verdade. eu preferia ter ficado 10 pontos do que saber que faltou tão pouco. E faltou tão pouco, sabe? Mas, tipo, esse apoio que tu falou deles é fundamental. Porque nesses momentos que eles acreditam mais na gente do que a gente, né? De tipo, não, tu vai conseguir. É tão pouco, sabe? Então, esse ano dá. Então, foi exatamente, assim, a mesma história. E eu acho que uma coisa que fez muita diferença de estar aqui esse ano foi que, como eu já tenho uma certa proximidade com os professores também, e aqui todo mundo é muito acessível, eu acho que eu tive o meu espaço muito respeitado também. De esse começo, mesmo que vocês acreditassem muito em mim, eu ter que pegar mais leve no começo e cada dia que vinha mais uma reprovação, eu ter que desacelerar um pouco. Ninguém nunca me cobrou isso, sabe? Ninguém nunca veio em cima, tipo, mas tu não tá estudando, ou hoje tu não tá dando tudo de ti, ou hoje tu não tá o teu melhor. E assim, eu acho que foi muito respeitado até chegar a hora em que eu falei, tá, então eu vou fazer de novo.
sabe? E realmente, aí agora fiz, deu certo. Entrei onde eu queria, primeira chamada, top 10. Mas eu acho que ter tido esse espaço seguro em que eu pude estudar no meu ritmo, ele foi muito crucial para eu conseguir passar esse ano. É importante isso, porque às vezes também os pais, pegando o que já foi falado da família e tudo mais, os pais dizem quando ouvem falar com a gente, né? A gente não pressiona para ele passar, mas já tá 2, 3 anos, é uma forma de pressionar. Sim. Então, quando você tem um grupo familiar, um ponto de apoio, onde eles estão batendo mais palma e dizendo assim, olha para frente, isso também acaba dando certo gás extra e tudo mais, né? E como é mudar de profissão, por assim dizer? Tu na engenharia, tu no direito. Eu me lembro que uma vez, numa das aulas, quando algum aluno ficou, eu briguei contigo, você falou que eu já sou formado em direito. Depois ela falou assim pra mim, ela já é formada em direito? Sim. O que ela tá fazendo aqui? Eu me pergunto isso. A questão é, você nunca teve essa guinada? Não. Foi medicina? Pronto, Sempre. Desde Desde pequena. criança? Sempre. Já brincava com as bonecas? Sempre foi a minha primeira opção. E como é que é isso? Cara, que eu vou te falar que eu sempre soube que eu queria medicina, desde o primeiro ano do ensino médio. Tá, e por que foi pra engenharia? Exato, eu fui pra engenharia porque eu fiz o Enem no terceirão e fiz uma nota até que boa, assim, no terceirão, e daí deu a pandemia. E eu falei, cara, não vou conseguir fazer um cursinho no meio da pandemia, porque fazer cursinho no meio da pandemia não fecha. Daí eu falei, eu vou entrar em engenharia elétrica, que eu tinha nota, e o meu amigo, ele tinha me dito que eu poderia entrar num estágio que ele estava, se eu estivesse cursando um curso de graduação. E aí eu entrei em engenharia elétrica e entrei no estágio. O estágio, inclusive, de resgate tributário, uma coisa maluca, enfim. Nada a ver. Engenharia elétrica, resgate tributário. Sinto muito. Só tá piorando. Só tá me perdendo mais. Né? Exato. E aí eu falei, cara, Porra, moleque de 19 anos na cara, vou ganhar uma grana aí, que o estágio pagava bem, pagava, sei lá, uns R$1.500. Meu Deus. Um estágio. Um estágio. Estágio é bom, estágio é bom. Porra, muito bom. Verdade. Pro estágio é muito bom, pro estágio é muito bom. E ainda tinha bônus lá. Estágio do direito, né? Ainda tinha bônus lá, e daí eu falei, cara, vou fazer aí, não quero nem saber. Gostei de engenharia elétrica, gostava bastante tanto que é uma das minhas matérias que eu fui melhor, assim, no vestibular e tudo mais, elétrico. E daí eu, no meio da pandemia, no EAD, eu fazia meio nas coxas também, e daí eu só fazia pelo dinheiro do estágio, e aí falei, tá. Aí teve um momento que eu olhei e falei, não, realmente, agora que vai acabar a pandemia, eu vou parar tudo e vou começar. Isso foi em 2022. Aí em 2022 eu fiquei com, tipo, 82 pontos no primeiro vestibular, que a nota de corte foi 84. 84 foi. E daí, ano passado, eu também fiquei com 83, a nota de corte foi 86. Inclusive, em Santa Maria, que eu fiz em Santa Maria, eu fiz 107.4. E a nota de corte do último chamado da lista de espera foi 108.2. E tipo... Tava na trave, na Não exato. era Em pra Santa ser. Maria, são 120 questões e cada questão vale um ponto. Então, se eu tivesse acertado mais uma questão, que eu vi depois que eu errei uma questão de estatística de matemática, tá ligado? Se eu tivesse acertado essa questão de estatística de matemática, é um bagulho teoricamente meio ridículo, assim, eu teria passado aquele ano passado, para Santa Maria. Mas enfim, eu não me martirizo por nada, tô feliz, faz parte. Errei uma questão aqui, tudo bem, faz parte, é a vida, bola pra frente. Então, inicialmente foi mais pro ter o estágio, o dinheiro, mas a vocação, tu acha que tem uma questão de vocação? Cara, eu acho que tem. Eu acho que tem a questão de tu olhar pra ti mesmo e falar, cara, quero muito fazer isso por algum motivo. Pode ser, não seja pela ajudar as pessoas. Por exemplo, o meu motivo principal, o que eu acho, é porque eu gosto muito de ciência em si. Da ciência. Tipo, obviamente eu gosto de ajudar as pessoas. Mas eu diria que, sei lá, seria a maior parte do motivo seria pela ciência em si, pelo desenvolvimento da ciência. Que também ajuda as pessoas. Que também ajuda as pessoas, obviamente. E eu gosto muito disso. Então eu acho que isso é um bom motivo, é uma boa vocação de tu entrar. Agora, sei lá, se tu for pelo dinheiro, tudo bem, dá dinheiro, mas, sei lá, às vezes tu não consegue tirar o máximo de você numa coisa que só pelo dinheiro, entendeu? Profundo isso, meia lágrima rolou agora. E tu? Então, eu não tive essa coisa de quero ser médica desde criança, muito porque minha mãe é médica. Né? Minha mãe é mãe solteira e a minha mãe é médica, e eu não sei se algum dos pais de vocês é médico, mas quem tem pais médicos sabe que pais médicos nunca estão lá. É verdade. E assim, de nenhuma maneira
julgo a minha mãe ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que dentro do que ela pôde, ela foi muito presente. Me lembro muito dela chegar, assim, de scrubs ainda do hospital, ajoelhar comigo e brincar depois de 48 horas de plantão, sabe? Mas ainda assim, no meu aniversário de acho que 8 ou 9 anos, o que eu pedi de presente pra ela foi ela desligar o celular. Porque é muito puxado. Então, eu me lembro da minha mãe me falar muito isso, que ela trabalhava muito, pensava, cara, eu não sei se eu quero ter essa vida, sabe? E por mais que eu sempre tenha me interessado também pela ciência, eu achava muito interessante, vivia perguntando pra ela, gostava de saber, gostava de ouvir ela falar do hospital, gostava de ir com ela na clínica quando dava pra ir. Eu tinha uma certa aversão a essa vida. Minha mãe é emergencista, então é uma profissão que puxa muito dela, sabe? E então eu fugi o máximo que eu pude, né? Quando eu era pequena, eu perguntava, eu quis ser várias coisas, eu queria ser jardineira uma época, eu queria ser astronauta. Jogador de futebol. Veterinária. Mas quando eu comecei a realmente pensar numa profissão, eu tinha muita dúvida entre ser psicóloga, ser advogada e ficava a medicina ali, tipo, legal, mas eu não quero ter essa vida. Legal, mas eu não quero ter essa vida. E eu acabei escolhendo direito um pouco também por influência da minha mãe, sabe? Ela foi me guiando, assim, e eu acabei fazendo. E quando chegou no terceirão, que eu realmente parei pra pensar, eu parei, olhei e falei, talvez eu queira fazer medicina. A semente estava lá. Só E daí ela olhou pra mim e ela falou, não. Ela que falou que não. Ela não, ela falou, minha filha, não. Não, Qual é o nome dela? Lídia. Dona Lídia, não adiantou. Certo, mãe. Ela falou, não, filha, é muito sofrido, é uma carreira muito difícil, tu quer a tua vida inteira fazer direito, vai lá e faz. Então eu fiz, né, eu passei no meu primeiro vestibular, passei direto do terceirão, fiz direito na UFSC. O primeiro ano eu gostei muito das ciências básicas ali, filosofia, sociologia, história, muito legal. Mas aí, quando entrou na parte das leis, eu descobri que eu não gosto muito de lei. Quando entrou na parte do direito. O direito, de verdade. Onde entrou cena na profissão. Né? E aí, isso foi um problema, assim. Então, quando chegou na quarta fase, eu me lembro que uma vez eu estava estudando para uma prova de processo civil. E eu olhava pro livro e eu chorava, assim. Não era porque eu não estava entendendo, eu entendia. Mas eu olhava pro livro e eu chorava porque eu tinha uma aversão em estudar aquilo, sabe? E aí eu lembro que eu fui pro banheiro chorando, liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais cursar esse curso, eu não suporto. E ela me falava, não, filha, mas veja bem, tu tá na metade do curso, depois da metade melhora. Falei, tá, tudo bem, eu faço mais um semestre então, são 10 semestres, né? E aí eu fiz mais um semestre e eu não gostei. E daí, quando chegou a sexta fase, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu passei da metade do curso, agora eu quero desistir. Ela falou, mas agora tu já passou na metade, termina. Foi uma armadilha, foi uma armadilha. Uma baita jogadora de poker. Foi uma armadilha. Foi induzindo. Alugou um triplex na tua mão. Mas também, assim, eu entendo que ela fez isso muito porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que eu não queria fazer aquilo, mas eu não sabia o que eu queria fazer no lugar. Então não tinha realmente como eu dizer, eu ia desistir de fazer o quê, né? E aí, essa segunda metade do curso, eu passei procurando o que eu queria fazer. Então eu comecei a trabalhar com vendas, eu comecei a trabalhar com gestão, eu comecei a pegar estágio dentro do direito, trabalhei um bom tempo com direito criminal também, pra eu me entender o que eu tava procurando pra minha vida profissional, assim. E aí, depois de muita listagem, muita planilha, eu gosto muito dessas coisas, assim, bem organizadas, eu fui riscando, falei, mãe, eu vou querer fazer medicina mesmo. Não deu certo. Vai ser isso. E aí, ela não gostou muito da ideia, mas hoje em dia ela super apoia, ficou super feliz, assim, que eu passei. Mas foi uma longa jornada de tentar me encontrar no que eu ia querer fazer, sendo que a minha primeira opção deu errado, mas me formei, sou formada pela UFSC, que tenho meu diploma lá de decoração e de substituto do meu histórico escolar, que eu não precisei usar. A segunda formação, olha só. No momento a gente vê isso em pedagogia, para história, agora para medicina é complicado. Falando nesse negócio de desafios e superação de desafios e como estar confortável ou não com as escolhas, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram e qual foi o
momento de tensão, sabe? O plot twist, agora que vai. Porque de ficar por 2 pontos, bater na trave, muita gente acaba tendo isso como, então não é pra mim. Qual foi o maior desafio mesmo? Você, tua autoafirmação, a confiança naquilo que você quer fazer, no sonho de fazer aquilo? Cara, eu vou dizer que um dos maiores desafios foi ano passado, no momento que meu pai teve um AVC. E aí eu fiquei, tipo, abalado emocionalmente, obviamente. Certo. Mas, graças a Deus, meu pai não teve muitas sequelas, tá bem de boa, tá tranquilo. Inclusive, você viu ele Sim, aí. sim, ele é muito simpático. Ele é muito seu fã também, tá? Eu achei bonitinho demais, cara. Muito fofo. Enfim, e aí eu tive essa, sei lá, foi meio que, caralho, que loucura, tá ligado? Meu pai teve um AVC e deu meio que um estalo na mente, assim, de eu ter que superar isso, tem que continuar. Eu tava no hospital e estudando com ele ali, eu tava com ele fazendo exercício e tudo mais. legal, E teve uma época que eu fiquei só 1-2 meses fora de não indo pro cursinho e apenas do lado dele, assim, fazendo. Mas mesmo assim, eu acho que isso me deu mais força, inclusive, para voltar e falar, cara, se eu passei por esse momento, eu também tinha me lesionado jogando futebol, rompi o ligamento, e isso tudo no mesmo momento, aí depois rompi de novo o ligamento jogando vôlei, e daí eu falei, cara, não, se realmente isso tudo aí porque, querendo ou não, o físico também altera a mente, com certeza. Com certeza. Uhum. E aí eu tava tipo, tá, se eu passei por tudo isso, esse ano vai com certeza, e isso me deu muita força. E eu tava muito mais confiante esse ano do que eu estive nos outros, assim. Legal, você pegou esses momentos de adversidade e usou isso como uma superação, como degraus a subir no que você propositou. Massa. E você, Duda? Então, eu lembro que na primeira semana, ano passado, do cursinho, eu tava tão triste de não ter passado por 2 pontos, que no primeiro dia, eu lembro da cena até hoje. Eu fui lá embaixo, eu peguei a prova da UFSC do ano passado, e eu refiz ela inteira, assim, nos 2 dias. Eu falo que esse ano eu passei de raiva, sabe? Eu não passei de tristeza, eu passei de raiva. E eu acho que essa primeira semana me motivou, sabe? Então, um conselho essa semana pega a prova que tu fez ano passado e faz, e vê o que tu errou, sabe? Porque eu fiquei com tanta raiva de não ter conseguido que eu fui movida no ódio, assim, esse ano, sabe? E deu certo. Porque é muito frustrante, sabe? Ver que um ano inteiro, em 2 dias, não deu certo, sabe? Então, de conseguir encontrar alguma coisa que não seja tristeza pra te conduzir em outro ano, sabe? Eu acho que isso que me fez conseguir ter mais centrado esse ano e passar. Legal, não ficar acalentando a tristeza ou a derrota. De Mas ficar... eu acho que eu ia falar uma coisa sobre isso. Eu acho que não é tipo... Eu via muito como, cara, não é algo tipo, meu Deus, eu joguei o ano fora. Não, foi um ano que eu estudei pra caramba, obviamente. Tanto que E ficou faltou, só por 2 pontos. fiquei por 2 pontos, 1 ponto em Santa Maria, mas, tipo, eu já tenho uma bagagem de conteúdo em relação ao ano anterior. Isso. Então, se eu for mais um ano, provavelmente eu vou ganhar mais conteúdo ainda e vou conseguir passar, ou ter mais foco emocional e tudo mais, mas... Inclusive, eu acho que esse ano foi mais leve pra mim do que o outro ano que eu fiquei por pouco, sabe? Porque, como tu disse, a gente já tem uma bagagem, a gente já tem a base ali, sabe? É coisas que a gente precisa ajustar e entender essas coisas e não ficar só surtando e tentando fazer tudo, ajuda tanto que esse ano foi mais leve pra mim do que o que eu não passei. Perfeito. Então nós temos aqui a força da superação, a força do ódio. O que te A motivou? força do ódio, ela é real. De verdade mesmo. Eu acho que essa questão dos desafios, assim, no meu primeiro ano de prova, eu passei o ano estudando e na véspera da prova, o meu avô morreu. E assim, como eu falei, minha mãe trabalhava muito, né? E minha avó era falecida, então quem realmente estava comigo muito era o meu avô. Ele era como se fosse meu pai, assim. E ele faleceu na véspera da prova, então eu saí do velório para a prova. Do velório para a prova. Fui de preto para a prova, pro primeiro dia. E naquele ano eu fiquei por 4 pontos. E ainda assim eu saí muito satisfeita com o resultado. Porque eu acho que depois de sair de um momento desses, eu consegui ter um desempenho que faltou só 4 pontos, tudo bem, sabe? E, então, eu acho que esse foi um momento bem desafiador, assim, conseguir manter o foco. Eu
Eu até tava falando pras meninas mais cedo, assim, eu tenho uma questão muito séria com disciplina. Eu sou muito disciplinada, o que às vezes é um problema, porque como eu não surto, eu fico doente, fisicamente doente. Ah, internaliza. Isso, eu psicossomatizo as coisas, né? Mas emocionalmente eu consigo me manter estável, assim. E eu acho que pra esse ano, um desafio que não pode não soar como, mas foi confiar em mim. Porque todos os outros anos que eu fiz cursinho, eu ia muito no que os outros me falavam, sabe? Ai, tem que fazer desse jeito porque é o que funciona, tem que fazer do outro jeito porque é o que funciona. E eu ia fazendo, e mesmo sabendo que a minha jornada era diferente, eu não saí do ensino médio há pouco tempo, eu tinha dificuldades específicas, eu tinha coisas que eu não precisava olhar tanto. Tipo, redação é uma coisa que eu domino bem. E que muita gente fala, ai, tem que treinar redação toda semana, redação toda semana. Poxa, pra mim isso não fazia sentido. Eu amo escrever. Mas treinar redação toda semana não fazia sentido pra mim. Então eu acho que o diferencial absoluto pra mim esse ano foi confiar em mim. Foi olhar pro que eu preciso, que é diferente dos outros, pro que é individualizado pra mim, pro que faz sentido pra mim, pro que dá resultado pra mim. E eu acho que foi muito desafiador, sabe? Porque tu vai ouvindo na sala ou nos corredores, tu não fala, porque eu fiz 10 provas essa semana, e eu penso, meu Deus, eu não tô fazendo prova há um mês e meio, mas eu sabia que tava sendo uma decisão racional que eu tava tomando e que deu muito certo, sabe? Mas foi difícil. É legal isso, assumir a própria jornada, né? E não se medir pelos... Como é que é se medir pelos outros? Porque é meio que quase impossível, né? Automático. Automático. Chega alguém na sala, porque acabei de fazer 10 provas. E sei lá o quê. Isso é muito verdade que ela falou, realmente. Você tem que olhar e ver qual que é o seu, porque né, ninguém é igual, assim. Por exemplo, ela é muito boa em redação e eu era uma... Pra não falar. Era horrível. Ele é ótimo. Física elétrica é a pior parte. Matemática foi muito bom. Pô, fui muito bem esse ano. Tirei 8.8 em matemática. Aí, ó. Foi muito bem, assim. Então, matemática eu sou muito bom. E agora, redação, nossa. Ano passado eu tirei 6,5, 6, só nota ruim, sabe? Então, eu acho que realmente olhar e ver o que você precisa fazer é uma chave muito mais importante do que só estudar e, nossa, eu fiz 10 provas, não sei quantas provas eu fiz. Não sei o que eu fiz. Cara, às vezes tu não precisa fazer 10 provas. Às vezes tu tá fazendo 10 provas e tu tirou, sei lá, 9,5 em matemática, 9,5 em física, foi muito bem. E tu tá fazendo essas provas e tu tá fazendo... Tu poderia estar focando, sei lá, em ciências humanas que tu tirou 13 de 20. Entendeu? Isso poderia estar lá. Geografia, história, você poderia estar lá e você tá estudando um tempo em matemática e física que você já tá muito bem. Aceitar entender onde você está. É a melhor aceitar onde você está. Mas isso é muito difícil também. Eu sei. Entender onde você está é muito difícil. Porque a gente quer fazer tudo, né? E porque você se mede pelos outros. Porque você não sabe onde você está, porque você quer fazer o que os outros têm que fazer. Sim. E demanda maturidade, demanda você olhar e falar, cara, Um realmente. autocontrole também. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. A outra é outra. Eu tô aqui. Ela falou, redação eu sou muito boa. E eu era horrível. Tô muito mal na redação. Eu fazia redação uma vez por semana, 2 às vezes. Ia lá. Eu só fiz as redações das provas esse ano. Simulados e provas. Eu tirei mais de 9 em todos. assim, Eu tirei 8? E eu fiquei... É a vitória, né? Óbvio. Sente a mas mesma isso, coisa. festejar, cada um tem suas vitórias individuais. E esse festejar em, puxa, pra você tirar 8,5 em matemática, 7,8 em matemática, eu tô muito feliz. Entende? Celebrar suas conquistas e entender que essa é a tua jornada e você precisa dar ênfase em algumas coisas que para os outros também não faz muito sentido e tá tudo bem não fazer 500 provas, tá bem? E tá bem, em vez de fazer matemática, estou fazendo geografia porque é meu ponto fraco. Isso é importante. E não é puxando o saco do Glauber, não, mas assim, eu já conheço ele há muito tempo e ele me conhece, então eu lembro de, tipo, como ele ajuda nisso, sabe? De, tipo, ver, porque ele é muito dessa linha que vocês falaram, de, tipo, não precisa fazer tudo, sabe? Não precisa fazer toda a apostila, não precisa, porque tu tem que ver o que tu acha que tu tá errando. E ele me ajudou, assim, demais no início do ano com isso, então... Nesse momento, vamos falar mal dos professores, né? Tá, o Glauber... Teve uma menina. Uma vez... Choraram! Nesse momento em que você puxou especificamente o Glauber assim, é uma persona, ele já virou quase... Uma lenda. É uma lenda. Eu vou fazer um parênteses aqui. Tem pessoas que conhecem o que o Glauber é sem nunca ter visto o Glauber. O pessoal vem fazer matrícula aqui assim, já ouvi falar que o Glauber faz as meninas chorar. Agora vamos colocar na mesa. Ele faz as meninas...
O Glauber fez chorar vocês alguma vez? Uma vez. Tá vendo? Mas Ele mais... fez chorar assim. a minha namorada uma vez, a primeira vez. A primeira vez Eu também já. que ela viu ele. Ele fez você chorar também? Já. Tá, agora a pergunta que eu não quero calar. Por quê? Não. É porque assim, ó, eu conheço o Glauber há muitos anos também, né? Há muitos anos mesmo. Desde 99, então faz um tempo que se conhece. E ele é muito... Bruto. Eu não diria objetivo. Ele é objetivo. Então, Sim, aconteceu- objetivo, realmente. recentemente aconteceu uma coisa que veio a mãe e a filha, e aí a mãe cometeu o erro de perguntar na frente da filha: o que o senhor acha? Que o que ela está fazendo? Vai fazer ela passar nesse ano que vem? Ele falou assim: não. Ele falou isso pra minha mãe na primeira vez. E a minha mãe falou assim, ó, eu adorei ele. Mas Então, tá certo, realmente. então, porque essa é a característica dele, ou seja, ele não... É o seguinte, se ele diz assim, dá, porque dá. Se ele fala assim, estuda de ponta cabeça, estuda Ele de ponta sabe, cabeça. Então, nessa jornada que vocês tiveram aqui no Gaia, esse é um momento marketing, tá? Momento Capricha. marketing. Então, o que você acha? Qual foi o diferencial mesmo? Estar aqui, não o cursinho Gaia, ou seja, quais foram os elementos? Tipo, o Glauber dando real, o Robinho dando incentivo O material. Robinho é o que mais apoia. Robinho perfeito. Ele é o que mais Perfeito. acredita. É perfeito. Ele é o que mais acredita que a gente vai Robinho conseguir. É tudo de bom. Eu sempre brincava, tipo, se eu queria real, eu ia assim pro Glauber, ele me falava assim. Se você Agora, quer um se eu queria colinho- um apoio, assim, sabe? Eu ia pro Robinho. Eu acho que é o Yin e Yang, E entendeu? exatamente, legal. exatamente E- isso. e- Eles e se é preciso. completam. Inclusive, o Glauber é preto e Yin. Era uma piada que ele faria. Ele faria com certeza. Tá, não, mas falando sério, vamos lá. Pra mim, um diferencial do Gaia, e aí não vou citar a concorrência, mas eu fiz um ano de cursinho numa concorrência, e pra mim um diferencial é o espaço físico, gente. Tipo, só de ter ar pra respirar e de ser um espaço, sabe, que a gente tem onde estudar, que a gente tem ambientes diferentes, que tu pode ficar variando, não tem que ficar todo dia olhando pra aquele mesmo cubículo se não quiser. Se quiser também pode. Eu acho isso um diferencial muito grande, pra mim faz muita diferença. E os professores. E aí, assim, não tô nem falando de sala de aula, a gente sabe que eles são excelentes em sala de aula, mas outros lugares também têm professores excelentes em sala de aula, Exato. não de nenhuma maneira desmerecendo outros professores, mas eu acho que o tipo de apoio que a gente tem aqui de proximidade com os professores faz muita diferença, sabe? Eles são acessíveis, a gente consegue conversar com vocês, a gente consegue tirar uma dúvida específica com vocês, e eu acho que a gente não tem essa diferenciação de, aluno só pode falar com o monitor e o professor é só o deus da sala de aula. Isso faz muita diferença, porque no fundo, vocês são a nossa referência de o que quer que a gente tenha, de, por exemplo, eu tenho uma dúvida em física, o Glauber é a minha referência, o Will é a minha referência. Então, eu consegui ter esse contato com eles, sendo que são eles que estão me ensinando, eu acho que é muito diferente, assim. E uma coisa que pra mim foi muito crucial, eu gosto de gente, né? Eu gosto de gente, eu gosto de falar, gosto de gente. E eu acho que eu consigo ler bem perfis diferentes e como aproveitar da melhor forma cada habilidade, assim. Então, muito que ela falou, tu quer uma real? Eu ia conversar com o Glauber. Mas tinha momentos em que eu já entendia que, cara, eu ir conversar com o Glauber agora não é o momento. Eu ia chorar. Exato. Às vezes não é nem isso, às vezes assim, eu tô insegura com alguma coisa, sabe? E o que eu preciso é mais de um direcionamento do tipo, olha, se for pra cá, pode ser isso, se for pra cá, mas no fim vai ficar tudo bem. E menos por que tu tá fazendo isso aqui? Então, eu tinha muito isso. O Sardá, a Karina, o Robinho, o Dudes. Bita, o Dudes. O Dudes. Gente, até contigo a gente conversou muito também. Então, eu acho que saber ter várias fontes pra tu conseguir sentar, procurar um apoio, procurar ajuda, procurar um direcionamento. Sim, o Glauber também, adoro o Glauber, ele me ajudou muito. Mas todos os professores, sabe? Eu acho que vocês são uma equipe como um todo. E isso é um diferencial muito grande. Não fica aquela coisa, quem que é o professor de não sei o que é de vocês? Tipo, vocês são uma equipe coesa. E eu acho que isso é um grande diferencial. Eu acho que, e eu fico feliz em que vocês tenham notado isso, porque uma das coisas quando a gente pensa em equipe tem a ver com exatamente isso, com quem vai somar. Então, às vezes, tem alguém que é superstar, solta raio laser pelos olhos, mas não tem um convívio com professores, com alunos, pra gente não faz parte do que a gente entende como uma equipe de profissionais, né? Tá tudo bem, eu sou alguém que estou
saindo do meu terceirão e eu quero empreender a minha vida, vou construir minha vida, porque ó, a frase coaching, o futuro não é um lugar que você tenha que ir, mas é um lugar que você precisa construir. Ué, como é que eu vou construir ou como é que eu começo? Qual é a dica que vocês dariam para quem está na dúvida de, sei lá, compra uma bicicleta caso faça, sei lá, biblioteconomia, filhos... Não, então, a primeira coisa justamente é saiba o que você quer, tá ligado? A primeira Palavras coisa. sábias. A tudo primeira bem. coisa. Tá, mas como é que eu faço? Qual é... Não, pra saber o que você quer, você tem que ter um próprio conhecimento de si mesmo. De Perfeito. saber, tipo, o que eu gosto, o que eu não gosto, também saber o que dá dinheiro, o que não dá dinheiro, o que não sei o quê. Porque a gente vive no capitalismo e é isso, né? Então o dinheiro faz parte. Faz Com parte. certeza. com Depende da certeza. escolha. Exatamente. Vocês não são hipócritas. Tá? Não. Existe o dinheiro também Medicina por envolvido, amor. obviamente, mas também, como eu disse, o meu foco principal, como eu disse anteriormente, é a ciência envolta na área da medicina. Com certeza tem o dinheiro. O dinheiro faz uma boa parte, assim. Ninguém quer passar fome, É, gente. exatamente. Ninguém quer ser professor, né? Eu quero. Claro. Cara, eu gostaria de ser professor de Estágio. medicina. De medicina. Não, eu quero mesmo, Gostaria, eu quero gostaria. ser professora. Mas é uma profissão muito Nobilíssima. nobre. Muito nobre. É. Nossa. Ainda bem que vocês falaram isso, senão eu já ia cortar o podcast agora. Então, a ideia é autoconhecimento no sentido de entender o que... Vou dar um exemplo, talvez, a hora que você falou, me veio à mente, um aluno nosso que ele queria ser juiz, Boa sorte. né, boa sorte, mas ele não gostava de ler. Tipo, eu não gosto de ler. Então, assim, Bem boa sorte mesmo. Aí, Vai precisar. é como tu falou, autoconhecimento. Puxa, eu quero Aí ser juiz. não bate. Entende? Mas eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que uma das questões desse autoconhecimento, principalmente pra quem é muito novinho, eu era uma menina muito novinha que era meio perdida, assim, e depois eu fui me achando. Meio perdido. Mas é porque isso é muito comum, sabe? Eu venho de uma família que me protegeu, eu sou filha única, neta única, prima única, eu era a única criança da família por muito tempo, então tu acaba não tendo muita referência, assim. E eu acho que quando a gente tem essa idade, tem duas grandes questões que impedem o nosso autoconhecimento. Uma delas é a gente se permite se enganar. Então, é essa coisa, sabe? Juiz ganha bem, a profissão parece legal, então eu posso ser juiz. Tá, mas tu não gosta de ler. Mas o perfil, mas todas as coisas, todo o caminho até lá tu tá disposto a trilhar? Não, mas eu quero ser juiz. Isso não faz sentido. E tu acaba se permitindo se enganar nessa coisa. E a gente fica muito sob influência também do que é a realidade da nossa família, do que é a opinião da nossa família, do que eles acham que a gente é. Até a gente conseguir entender o que a gente é. Então, eu acho que tu conseguir ter essa liberdade quando tu tem 17 anos, 16, é muito difícil, sabe? É muito difícil tu ter a clareza do que tu quer, muito porque várias outras pessoas já têm a clareza do que tu quer. Antes de ti. Ainda mais na geração atual do imediato, que a gente tá tipo, cara, tudo que tu quer ali, tu arrasta pra cima e vai aparecer. Exato. E aí tu, cara, eu quero ser juiz. Quero ser agora juiz, mas, tipo, pô, tem todo um caminho, tu vai ter que fazer alguns anos direito, pra não sei o quê, mas os concursos lá, não sei se tem que fazer OAB, não sei o que tem que fazer. Quando- Fazer Tem, o faz- concurso concurso público mais concorrido. Público Quando mais eu concorrido tava- do Brasil, não sei o quê, tem que estudar uns 6, 10 anos, e a pessoa olha e fala, não, eu quero ser agora, mas e aí? Tem todo um... É um bom ponto. Quando eu tava no ensino médio, eu decidi, não, é medicina que eu quero. Eu lembro que eu peguei e eu não sabia nada da faculdade. Então eu vi, tem 6 anos, tem que ter residência depois. Tem um monte de coisa, sabe? E eu lembro de ver e pesquisar e ver, tipo, é muito difícil. Eu vou ter que abdicar muito do meu tempo pra passar isso. É realmente isso que eu quero? E daí quando eu bati o martelo, não é isso, é porque eu pesquisei muito antes, sabe? Eu vi o caminho todo que eu tinha a trilhar e vi que, por exemplo, eu tinha que estar disposta a gastar 4 anos da minha vida nesse limbo pra atingir esse sonho. Mas foi depois de pensar muito, não foi uma atitude muito impulsiva de não, eu quero fazer e ponto, sabe? Porque é um caminho muito difícil, sabe? É muito cansativo, desgasta. Então tem que ter certeza do que quer pra conseguir, eu acho. Boa, Duda, perfeito. Você deu uma olhada em perspectiva. A formação, mais a residência, e é um eterno estudo, tá? Porque o pessoal, se você não continuar fazendo Sim. cursos e se reciclando, daqui a pouquinho acabou de se formar um médico aqui com técnicas melhores do que as suas. E tudo, o que você diria para alguém que já está há um bom tempo nessa procura, tá 3, 4 anos nessa busca do sonho? O que você diria para essas pessoas? Eu diria 2 coisas. Eu acho que a primeira é conseguir ampliar um pouco a visão, sabe? Porque o que acontece?
todos os 3 anos, eu foquei muito na UFSC, é a UFSC que eu quero. E eu tenho muita ansiedade, então eu acho que isso, eu botava um peso gigante na UFSC. E esse ano não, esse ano eu abri e falei, vou fazer o FPR, eu vou tentar fazer outros vestibulares, eu vou tentar tirar esse peso que eu tinha da UFSC, sabe? E tirar, e ter a maturidade de falar, não, eu vou abrir o meu horizonte, eu vou ver o que eu posso fazer, sabe? Porque às vezes a gente tem que abdicar de algumas coisas. Então, eu acho muito... Esse ano foi um ano de muita descoberta, sabe? De ver o que eu realmente queria fazer. E a outra é difícil. Não é uma dica, mas é difícil e é difícil pra todo mundo, sabe? É impossível uma pessoa falar, não é fácil. Eu consegui... O menino que passou do terceirão foi difícil pra ele também, sabe? Então eu acho que aceitar que vai ser difícil e pegar essa raiva, esse ódio, e conseguir construir algo que vai olhar pra frente, sabe? E ver que não, daqui a 6 anos eu vou ser uma médica. Então, eu estou disposta a fazer um ano de cursinho pra isso. Então, eu acho que é muito autoconhecimento nessa rodada, sabe? Perfeito. E eu acho que também traz à tona uma coisa que já foi mencionada aqui, que é quando você entende que cada um tem seu próprio caminho, sua jornada. Então, se você não se mede pelos outros, você fica tranquilo. Chega uma hora, não tranquilo, mas você pelo menos entende que uma hora ou outra chega a sua vez. Você não surta tanto. Não surta porque, acabou o guri do terceiro, já passou. E eu tô há 4 anos, beleza? Ele tem a vida dele, ele tem suas habilidades, você tem as suas. Às vezes, tudo bem, ele vai melhor na redação, mas você vai em relações interpessoais muito melhor. Você consegue lidar com situações que ele não conseguiria. Então, são múltiplas inteligências que não são só uma categoria, os escolhidos e tudo mais. É porque o vestibular não mede essa inteligência. Isso. Nem um pouco. Pô. Ele mede a tua capacidade de decorar algumas coisas e Fazer questões. E às vezes sorte de ter E caído às vezes aquilo sorte, que você... exatamente. É muito disso. Eu acho que sorte tem em tudo na vida, né? Mas realmente o vestibular, ele é uma medida de o quanto você consegue reter conteúdos e fazer questões. Traduzir conteúdo. E como tu tá naquele dia, naquele momento, como tu falou, sabe? No dia antes, sabe? Vai que se não tivesse acontecido, tu não teria passado, sabe? É muito... Eu conheço tantas pessoas incríveis que não passaram, que tem tanto potencial pra passar, sabe? Não foi porque eu passei porque eu sou melhor. E é muito louco isso, porque eu sempre tinha na minha cabeça, a gente tá em top 10, eu sempre tive na minha cabeça, tipo, nosso top 10, eles são tipo aliens, sabe? Aliens. Eles, nossa, estudaram tanto. E tipo, eu vejo nesse lugar agora, eu falo que não é assim, sabe? A gente são pessoas normais, a gente ficou o final de semana sem estudar, pelo menos eu tipo, faltava aula às vezes. Eu, Já às faltei vezes, algum. sabe? Então, Perfil. não é esse alien que eu tinha na minha cabeça, sabe? Tipo, um gênio que não é alcançado. É só porque foi a nossa vez, sabe? Não é que não é porque foi a nossa vez, não é da outra pessoa. É porque ano passado não foi a nossa vez, né? A gente Eu acho que o que ela falou também de ampliar os horizontes é muito, muito interessante isso. Porque, tipo, ano retrasado eu só fiz a UFSC, eu tava que nem ela, só a UFSC, não sei o que, eu quero UFSC porque eu tô em Floripa, não sei o que. Só que aí eu comecei a fazer outros vestibulares. Eu fiz Santa Maria, eu fiz a USP, eu fui lá pra São Paulo fazer, eu fiz a Unicamp, e aí passei pra segunda fase nas duas. Infelizmente não passei pras duas, mas tava ali entre, sei lá, as 600, 700 pessoas que passaram pra segunda fase, eu tava ali, passei. Então, tipo, foi muito bom, assim. Aí eu fui fazer a FPR também no outro ano e tudo mais, e eu acho que isso amplia muito também a própria experiência com o vestibular. tira o peso do dia que fazia a UFSC, sabe? Exato. Eu lembro que ano passado eu cheguei pra fazer a UFSC, era a última prova que eu ia fazer no ano. Eu já tinha feito tanta prova naquele ano, que parecia que não era a UFSC, sabe? Tipo, aquela UFSC que eu tinha idealizado, que era, nossa, a última prova que eu vou fazer. Então eu acho que isso de fazer prova durante o ano tira tanta pressão, assim, parecia um simulado, assim, que eu tava indo fazer. Mas até uma fórmula física, pressão é igual a força sobre área. Se tu aumenta a área, diminui a pressão. A área, tu aumenta... Eu sou da Vai, humanas, eu não entendi o que tu falou, Mas concordo. Eu só sei ler. Eu já esqueci tudo. É importante também lembrar, nisso que vocês estão falando, que você não é a sua nota. Isso é importante. Porque às vezes as pessoas, tirei, sei lá, 70 e a nota de corte foi 83, 84, 82. Eu sou horrível. Uma coisa é a nota, que tem a ideia de um momento, de uma situação, traduz uma realidade momentânea,
e não necessariamente o que você é, nem o quanto você tem como potencial. Até porque a própria palavra potencial é isso, uma possibilidade que talvez você não desenvolveu agora, mas pode desenvolver a qualquer momento, em uma outra situação. Mas acho que não só a nota, né, Samuel? Assim, você não é a sua nota como você não é o seu curso, como você não é a sua carreira, como... Nós somos seres extremamente complexos, inclusive por isso uma faculdade de medicina é tão difícil. Sim. Então, eu acho que também quando a gente tá nesse microcosmos pós-terceirão ali, No que tá limbo. todo mundo... Vamos ao limbo. E que todo mundo tá pensando em vestibular e que seus amigos ou são calouros ou também estão nessa. Parece que a tua vida inteira vai se resumir a passar ou não nessa prova. A conseguir ou não entrar no curso que tu pensou. Aí tu vai bem no simulado, tu fica feliz. Aí tu vai mal no simulado, tu fica triste pra caralho. Exato, fica arrasado. Mas, cara, isso aí é foda. Porque a pessoa tem que ter noção emocional de E tu eu olhar acho- e falar, não, eu fiz É só um necessário, eu simulado. acho, isso também, sabe? Tipo, Só uma é necessário rasteira. a gente aprender que a gente errou, sabe? E né? que foi uma derrota e E tudo bem, errou o quê? Qual a questão? Então, Aham. beleza, vou ver. tenha raiva dessa Tem questão. a raiva dessa questão. É. Eu Gostei, planilhei posso- tudo, eu tenho tudo planilhado. Todos os meus erros, todas as minhas notas, em todas as provas, simulados, tudo que eu fiz, tá tudo lá O problema- certinho. Às o vezes eu problema não é olhava ficar- pro professor e falava, ó, aqui, ó. Tem uma métrica, a métrica da falha. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, Aqui exatamente. você deixou de me O mostrar isso aqui. O problema não é você ficar não é você ficar triste com a prova ruim que você foi. O problema é tu deixar ela de lado e não fazer que nem ela falou. De tu ir lá atrás e falar, cara, não, esse bagulho aqui eu Nunca errei, mais tá eu ligado? realizo. Exato, ou seja, o que que eu preciso? Foi falta de atenção? Cair na pegadinha? Ou eventualmente nunca vi na minha vida? Sabe essa coisa da falta de atenção? Uma coisa que eu observei nos meus colegas esse ano é que muitas vezes as pessoas se deixam enganar por essa falta de atenção. Eu ouvia muito, assim, de corrigir prova com os colegas, eles falaram, ah, não, mas isso aqui foi falta de atenção, eu sei o conteúdo. Não, isso aqui foi falta de atenção, eu sei o conteúdo. Joga E aí por tu baixo do vê tapete. a vida inteira a pessoa errando aquele mesmo erro porque foi falta de atenção, eu sei o conteúdo. Ou um conteúdo muito básico, sabe? Isso, tipo, eu eu não vou errei, voltar e eu errei, revisar isso aham. aqui, sabe? Sei lá, modelos atômicos. Sim, aham. E aí acaba que no fim do ano, de novo, a pessoa tem o mesmo erro por falta de atenção, porque não revisou aquele conteúdo, e é o mesmo conteúdo. O ego é O foda. ego. Agora vocês falaram uma coisa que eu gostei, tá? Então quer dizer que, de novo, eu sou o Padawan, tô entrando agora, estou com os meus mestres aqui, e quer dizer que se eu varro para baixo do tapete, eu não vejo, mas tá lá. Tá lá. E vai Tá voltar. lá. E vai voltar. Então, mesmo que eu já tenha 3 anos, vocês recomendam que eu assista às aulas, que faça, que vá atrás? Uhum. Esse foi meu 3º ano de cursinho, e foi o ano que eu assisti mais aulas. Eu vim em todas as aulas, menos as que eu tava doente. Tinha uma matéria específica que eu não assistia presencialmente, mas eu assistia ela online no mesmo horário. E até a revisão. Aí quando chegou a revisão, eu parei de ver as aulas, comecei a focar muito em prova e tudo mais. Mas até lá eu E vi eu sou testemunha disso porque ela ia para as aulas de espanhol e sozinha, ela às é vezes. muito, muito, muito boa no espanhol. Muito mesmo. E mesmo assim, mesmo ela não precisando, ela estava lá. Todas as regularmente, aulas. todas as Português, aulas. redação. Redação eu não vi, porque o Juliano me mandou embora. E Eu os ia- professores entendem, sabe? Eles eu conseguem fui ver. nas primeiras aulas, e aí no final da segunda aula ele chegou e ele... O que exatamente tu tá fazendo aqui? Falei, eu tô vendo a aula. Ele, vai embora, eu não quero te ver aqui. E ele, eventualmente, passava no corredor e falava, ó, a aula hoje eu quero que tu assista. E daí eu ia assistir a aula que ele me chamava pra assistir. Mas fora a redação, que eu fui expulsa, as outras, todas eu vi. Ah, mas dá gabaritando essa matéria. Eu não ligo, eu vou ver. Tem muito esse de que tem algumas habilidades, o pessoal acaba escolhendo as aulas que assiste. E eu não sei por quê. Porque isso é muito básico. Se fosse tão básico Não existe assim. isso. Exatamente. Isso é uma fala que está presente em todos os professores. Não existe conteúdo. Sempre você aprende alguma coisa. Então vocês dão essa dica? Sim. Eu acho que sim, você deveria ir em todas as aulas, mas também você tem que ter uma noção de cansaço. Por exemplo, quando eu tô usando meu exemplo que, né, Sim. eu fui fazer a Unicamp, que, cara, pra mim foi a prova, segunda fase, a prova mais cansativa, 10 vezes mais cansativa que o Enem. Eu tenho que fazer 30 questões discursivas, aí tem A e B, cada questão você tem que fazer umas 5 linhas escrevendo, e, porra, dá mais de, sei lá, 200, 300 linhas pra escrever, mais a redação, 30 linhas. Cara, e aí eu saí daquela prova moído, aí tive que sair de Curitiba, pegar um ônibus, vir e dormir naquele ônibus ruim lá, não sei o quê. É ruim mesmo. E, cara, e aí eu já cheguei, e daí eu falei, não, porra, não dá, eu vou ficar uns 2, 3 dias sem ir na aula pra descansar,
E aí faz sentido, você tem um conhecimento de tipo, pô, realmente, eu fiz... Porque tu pode ir pra aula e nem aprender nada, né? pode ir pra aula e tu não vai absorver nada, tu vai ser uma moeba lá, assim, Mas sabe uma Olhando coisa pro nada. que eu acho Tem a noção do interessante limite, sobre né? isso? noção do limite. E que eu acho que dá pra expandir, assim. Bitolar nunca é uma boa ideia. Então, assim, eu preciso fazer todos os exercícios da apostila de todas as aulas. Esquece, isso não vai dar certo. Não vai dar. Eu preciso fazer todas as provas. Esquece, isso não vai dar certo. Eu preciso ver todas as aulas. Para! Porque não é sobre fazer tudo de nada. É sobre tu se entender. Então, assim, por exemplo, as aulas dos primeiros 3 meses, elas tendem a ser um pouco mais básicas, porque elas são as aulas básicas, né? Como eu já tava no meu 3º ano de cursinho esse ano, e eu tenho um caderno que é uma apostila que tem absolutamente tudo o que eu preciso lá, e todas as aulas de todos os professores. E também no tablet também. E também no tablet, enfim. A coisa do anotar não é mais pra mim. O que eu fazia eu levava a apostila, como eu estudava à noite, geralmente eu estudava antes da aula, e vinha já com todos os exercícios feitos, tudo feito, e eu tirava o tempo da aula, mesmo ouvindo, pra fazer os exercícios difíceis, sabe? Fazer o que eu não tinha conseguido fazer antes, voltar atrás, corrigir algumas coisas, tirar as dúvidas que eu tinha na aula com o professor. E às vezes, assim, tava passando ali, e aí ele falava uma coisa, eu falava, opa, isso aqui eu não sei. Olha, eu via se tava no meu caderno, se não tava, eu botava um post-it, anotava ali, voltava, e assim, tudo certo. Quando chegava uma matéria que eu ia tentar estudar antes da aula, eu via, essa aqui não tá saindo. Era sentar na aula e assistir tudo e prestar muita atenção, porque eu já tinha testado antes. Claro, isso não é uma coisa pra tu fazer, talvez no teu 1º ano de cursinho, ou 3º, porque tu tá aprendendo ainda o conteúdo, né? Mas pra quem já tá nessa há algum tempo, eu acho que essa flexibilidade de tu conseguir mudar o teu método de estudo, entender onde focar mais, quando focar mais, o que vai fazer mais resultado pra ti, é muito importante, porque eu vejo gente que tá há 6, 7 anos no cursinho fazendo a mesma apostila pela 7ª vez, com os mesmos exercícios, as Já gravou mesmas exercício, provas. B. Isso não vai funcionar. Tu não tem como esperar resultados diferentes de estratégias iguais, sabe? Então, acaba que tu tem que ir mudando. Sim, perceba que vocês estão em sintonia porque fez um arco e acabou trabalhando a ideia de se conhecer, respeitar suas limitações, entender em que posicionamento você está, saber quando acudir a quem vai ser um pouco mais reto, mais direto, e quando você precisa do colinho e tá tudo certo. Porque nós Obrigada, somos assim. Robinho. Somos uma amálgama de coisas, situações e de maneiras e pontos de vista e tudo mais. Então, se entender e se respeitar faz parte também dessa formação, a partir da parte técnica e tudo mais. E como tudo que é bom acaba, estamos no final do nosso primeiro capítulo da primeira temporada. Patrocínio Universidade do Gaia, Episódio piloto. perto da secretaria. Adquira já. Eu gostaria nesse final que vocês abrissem o coração no sentido de ser assim mandasse uma carta para o futuro de vocês. O futuro do Felipe, o futuro da Helena, da Duda, ou seja, quando vocês, depois de formado, assistirem esse corte, sim, o que vocês gostariam de falar para vocês do futuro, para não perder o rumo, para, sei lá, te vira. Helena... Eu começo? Sim, porque você é a nossa escritora, Oh, psicóloga, meu advogada Deus. e agora médica. Tá bom. Olha, pra mim, a eu do futuro... Primeiro que eu espero que ela esteja na residência, porque a gente não vai querer passar por cursinho de novo. Vários anos de cursinho, não. Mas eu acho que, principalmente, eu espero que tenha sido uma boa jornada, sabe? Eu espero que esses próximos 6 anos, eles sejam uma jornada proveitosa dentro do possível e que tenha muito aprendizado, mas que também dê pra ser leve. Porque a primeira graduação, ela foi muito pesada, ela teve uma carga emocional de desgaste muito grande. E eu acho que eu tenho uma expectativa de que, por mais que tenha muitas horas de estudo e sejam muitas horas de dedicação, que essa motivação de saber o que se quer e o que se busca realmente consiga deixar o processo mais leve, o processo mais bonito, de certa forma, sabe? Eu acho que a minha principal motivação, assim como a dele é a ciência, a minha principal motivação são pessoas. Eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu escolhi o direito com o objetivo de trabalhar com pessoas e eu descobri que o direito não trabalha com pessoas. Trabalha com documentos. Fica a dica para os calouros, caso vocês não saibam. Pô, isso abre muitas coisas aqui. Então, eu realmente espero poder ter isso. Eu espero escolher
sabiamente o meu caminho de um jeito que eu consiga cumprir isso que eu tenho dentro de mim, de gostar muito de pessoas, de querer, de certa forma, atender essa vocação. Você é apaixonado pelo ser humano. Eu gosto de pessoas. O ser humano, às vezes, ele é mau. Vamos pensar no ser humano humano. Isso, daí sim. Aí fica melhor. Duda, Eu espero muito que a Duda do futuro, ela olhe pra Duda hoje e tenha tanto orgulho, assim, sabe? De ver, tipo, nossa, olha o que a gente construiu, sabe? Tipo, eu quero me agradecer no futuro pra Duda desses 4 anos que foram muitas recaídas, muitas derrotas. E falar, nossa, ainda bem que tu se reergueu, sabe? Porque, ó, valeu a pena. E a mesma coisa da Helena, sabe? De fazer um processo leve, de fazer... Eu sei que a gente idealiza muito e que provavelmente não vai ser tudo que a gente pensa agora nesse primeiro semestre, mas que a gente consiga fazer uma caminhada muito bonita, assim, sabe? E até a gente, que a gente vai estar na mesma turma, assim, ele vai estar depois, a gente vai ser a veterana dele. Então, que a gente... São pessoas que 6 anos a gente vai ficar juntas, sabe? Então, eu acho que a gente construir, assim, uma caminhada muito bonita e que trabalhar com ciência, com pessoas, enfim, que seja muito bonito, sabe? Que a gente tenha orgulho de tudo que a gente reivindicou esses anos, sabe? De que valeu a pena de verdade. lindo, lindo mesmo. Felipe, Cara, eu diria foco na jornada, continua jogando futebol e fazendo esporte, Atlética. atlética, aproveita a faculdade, que mais que eu diria? Foco no sonho, foco no seu sonho E no mestrado, porque ele quer ser professor. trabalha bastante para alcançar seu sonho. E é isso, basicamente isso que eu queria dizer. Assim. e foca na ciência, cara. A gente Foco precisa de na ciência cientistas. também. Uhum. Foco na Precisamos de pessoas que gostem de pessoas, que trabalhem na ciência por gosto mesmo, como uma questão de ideal de vida, né? Descobrir coisas e de que forma a gente pode ser útil na profissão para a humanidade como um todo. Justamente mais uma coisa seria isso aí que tu falou. Descubra mais, adquira mais conhecimento. Isso que eu gostaria de falar. É a dica do ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Porque no final dos finais é isso. Pode parecer uma questão mais transcendental e tudo mais, mas a vida é curta demais. Isso é um fato. Ela é muito curta. Então vai valer muito a pena como a gente gasta esses dias. Tem um escritor que eu gosto bastante, argentino, que ele diz que quando você vai falar a sua idade, você não pergunta quantos anos você tem. E se quantos anos você não tem. Então, se eu tenho 47, então eu já não tenho mais 47 anos. Então, essa perspectiva de que o tempo que já passou, a gente já não tem mais, ele também nos dá a urgência de viver o agora, de desfrutar. Foram 4 anos, tudo bem, agora eu já passei, agora vamos lá. Vamos fazer esses 6 anos assim, os melhores da nossa vida, os melhores possíveis. Eu agradeço do fundo do nosso coração, a gente fica orgulhoso de poder, de alguma maneira ou outra, um aluno no intervalo, ou sei lá, ter contribuído nessa somatória toda da caminhada de vocês. E aqui fica uma intimação para vocês, no termo jurídico, inclusive. Que vocês visitem a gente de vez em quando, ao longo dessa jornada. A sede nova, eu quero a sede ver. nova. A gente tá louca. Vocês são os residentes no nosso coração e aqui no Gaia. Então, não são sempre bem-vindos, vocês são obrigados a aparecer de vez em quando aqui, dar um oi, um alô, escutar alguma coisa do Glauber, um acalento do Robinho e do pessoal aqui, tá? Foi uma grande honra participar com vocês, estar aqui com vocês e os amamos de verdade, no fundo do nosso coração, com o termo de amor mesmo. Tá bom? Beijo. Obrigada pelo convite. Nos vemos no próximo episódio dessa primeira temporada do GaiaCast. Aguardem.